Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no Evangelho segundo João, o quarto Evangelho, no capítulo 6, a partir do versículo 22. O assunto da palavra é: Jesus é o pão da vida para os que creem. Glória a Deus! No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Capernaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu, como está escrito, né? Disse-lhes, pois, Jesus: Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai, ou seja, ele mesmo, Jesus Cristo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo:
Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso aqui está simbolizado na Santa Ceia, onde nós comemos um pedacinho de pão simbolizando a carne de Cristo, o corpo de Cristo ali fragmentado para todos. Comemos um pedacinho de pão e tomamos um cálicezinho de vinho simbolizando o sangue do Senhor Jesus, que após a oração o pão se transforma na carne e o vinho se transforma no sangue do Senhor Jesus, e assim temos vidas, como está escrito aqui, ó. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, a Santa Ceia precisa ser completa, com o pão e com o vinho, com a carne do Senhor Jesus e com o seu sangue. Isso é o símbolo, simboliza a Santa Ceia, de estar de acordo com a palavra de Deus e ensinamento do próprio Cristo, nosso Salvador. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então olha que o Senhor frisa bem nessa simbologia da carne dele, nós comermos a carne dele e termos a vida, termos Cristo em nós, a sua carne e o seu sangue, que ele apresentou naquele duro madeiro, sendo consumado, sendo ultrajado, sendo ferido de uma morte terrível, de uma agressão terrível. Cravos fincaram nas suas mãos e nos seus pés, e uma lança fincou do seu lado, e saiu água e sangue, simbolizando a vida, a palavra e a vida. Eis aqui a palavra de Deus. Eis aqui o pão também que desceu do céu. Você precisa se alimentar deste pão e esta água viva. Quem beber desta água da palavra de Deus nunca mais terá sede. Quem comer deste pão tem a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E isso acontece a Santa Ceia, de ano em ano na congregação, onde participamos, e a pessoa tem que tomar dignamente. Se tiver alguma coisa, alguma ofensa com alguém, tem que se reconciliar primeiro para se apresentar diante da mesa do Senhor. Glória a Deus. Assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Veja a importância da Santa Ceia. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Olha só como o Senhor foi bem claro, né? Muito claro. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Capernaum. Então o Senhor Jesus revela aqui que é o pão da vida para os que creem. Então, o importante é todo aquele que crer e buscar a Deus e buscar o Senhor com coração puro e sincero. O Senhor diz aqui, de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus. O Senhor diz também na sua palavra, para todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então busque conhecer a palavra de Deus, leia de novo o Evangelho aí, ó, segundo João, que fala aqui sobre Jesus Cristo, o pão da vida. É muito importante isso aí, para você ter Cristo em você, ter o sangue de Cristo, a carne de Cristo, a vida dele em você, que ele derramou o seu sangue no duro madeiro, por amor da sua alma, por amor das nossas almas. Leia aqui no capítulo 6 de João, do versículo 22 em diante. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor fala aqui, ó.
aquelas pessoas buscavam o Senhor Jesus, aqui no versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Porque o Senhor fez o milagre da multiplicação dos pães, eles comeram pão à vontade, tinha mais de 5.000 pessoas, além das mulheres e crianças. Então, com 5 pães e 2 peixes, o Senhor alimentou mais de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E o Senhor diz que muitos aqui iam atrás dele para comer, para se alimentar. Mas o Senhor diz aqui, no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Então o Senhor Jesus diz, você se esforça no seu dia a dia, você estuda, você se prepara, você se forma numa profissão que você quis, que você sempre almejou, você abriu mão das suas folgas, dos seus feriados para estudar, para se preparar, mas aqui também o Senhor diz, faça o mesmo empenho para a vida eterna, para aquilo que é espiritual. O material, tudo perece. Nos esforçamos, nos preparamos, as pessoas saem de madrugada, saem cedo para trabalhar, voltam tarde, voltam à noite, enfrentam longas distâncias para trabalhar, ficam longe da família. Isso é necessário nesta vida, temos que trabalhar, mas o Senhor Jesus fala aqui da importância de buscar com empenho e dedicação e esforço o reino de Deus, trabalhar pela comida que permanece para sempre. Olha aqui a comida que permanece para sempre, a palavra de Deus, ler a palavra, se alimentar dela, servir a Deus com alegria, crer na palavra, obedecer, ser batizado e vestir o traje novo e limpo que o Senhor manda pôr na pessoa. Põe nele uma mitra limpa, uma roupa nova e limpa espiritual para servir a Deus e entrar no exército de Cristo, glória a Deus, para servir a Deus, para propagar o evangelho também, glória a Deus. Então está aqui, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A palavra de Deus, a obediência, a crença, passe a ser um valente, um crente na palavra de Deus, para servir a Deus com dedicação e com alegria. A qual, pela comida que permanece, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. O Senhor nos dá a comida que nos faz viver eternamente. Glória a Deus, e o Senhor colocará nós na vida eterna. Aquele que crê em Deus e obedece a palavra, ele passa da morte para a vida. Glória a Deus, porque está escrito na Bíblia, está escrito, levanta dentre os mortos, acorda tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo vos esclarecerá. Então, aqueles que caminham nesta vida se dedicando só às coisas desta vida, é como se estivesse morto, não nasceu ainda. Ele vivendo está morto, fazendo, mesmo que receba tudo nesta vida, esteja aproveitando, se esplendidamente gozando de todos os bens celestes, mas se não tiver a palavra de Deus no seu coração, se não obedecer aos preceitos da santa palavra, é como se estivesse morto, e a palavra diz, já está condenado à morte eterna, porque aqueles que obedecem à palavra saltarão para a vida eterna, serão transformados para a vida eterna, mas aquele que não crer na palavra já está condenado. Diz lá em Marcos, segundo
Marcos, o evangelista, no capítulo 16, a partir do verso 15, que o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porque o Senhor Jesus virá novamente com poder e grande glória, e todo olho verá, até aqueles que o transpassaram o verão. Haverá uma ressurreição dos justos e serão separados à sua direita, e aqueles que não obedeceram a palavra de Deus também vão ressuscitar, os que estiverem mortos, e ficarão à sua esquerda, e o Senhor trará a juízo a cada um o que foi feito nesta vida por meio do corpo, ou o bem ou o mal. E o Senhor falará àqueles que obedeceram a palavra: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança a glória eterna que está preparada desde a fundação do mundo, o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqueles que estiverem à sua esquerda, que não obedecem, não creem, não acreditam, vão deixando para depois e não dá tempo, o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, esse é o convite da palavra de Deus, fala do pão celestial. Obedeça a Deus e venha comer a carne do Senhor Jesus Cristo e beber do sangue dele na Santa Ceia, pela obediência da palavra de Deus. Comer a carne e beber o sangue. Não é somente comer a carne, comer o pão. Não, tem que ser completa. Tem que tomar também o cálicezinho do sangue, da vida de Cristo, para que você tenha a vida do Senhor Jesus, a vida eterna em si mesmo. Glória a Deus, aleluia. E essa palavra encerra desta forma: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ele não disse só para comer o pão, e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então venha se alimentar do Senhor Jesus, se alimentar da palavra de Deus e tomar a Santa Ceia verdadeiramente como ele ensinou, participando do pão e do cálice. Glória a Deus, da carne e do sangue do Senhor. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim, disse o Senhor. Este é o pão que desceu do céu. Glória a Deus. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Capernaum. Então ficamos com esta palavra. Deus abençoe você. Leia novamente na comunhão e busque de Deus a guia. E Deus não negará. Você pedindo, Deus esclarecerá você, o seu coração, a sua mente passará a compreender a palavra de Deus segundo a guia de Deus e não segundo a sabedoria deste mundo, porque a sabedoria deste mundo é loucura perante Deus. Mas o humilde e simples neste mundo compreende pela guia de Deus a palavra. Deus abençoe você, a sua casa, a sua saúde, a sua vida. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.